Então, pessoal, boa noite. Nossa primeira aula de hoje é sobre o quinhentismo no Brasil, ok? Então, quinhentismo no Brasil é aula 1, frente C, certo? Na verdade, a nossa aula 1 ela vai englobar 3 escolas literárias diferentes. Fica até um pouco mais corrido, porque, na verdade, isso aqui deveria ser uma separação para 3 aulas, e eu vou separar em 3 aulas para ficar mais fácil o entendimento e para ficar mais fácil também o controle para a gente dessas aulas da frente C de literatura, ok? Então, primeiramente, o quinhentismo ele vai fazer parte de um grupo de escolas literárias brasileiras chamado de literatura colonial, certo? Então, essa literatura colonial são as escolas literárias brasileiras, né, aquela parte artística brasileira, que vai de 1500 até 1822, quando acontece, o Brasil deixa de ser colônia, né, o Brasil se torna uma república, e aí então nós temos essa mudança de escola literária de período colonial para Brasil República. Então, as 3 escolas literárias que vão apresentar, que vão representar essa literatura colonial brasileira são quinhentismo, barroco e arcadismo, que nós veremos nessas próximas 2 aulas também. Então, o quinhentismo, o nome já diz, né, a escola literária de 1500, né, a nossa primeira escola literária, nossos primeiros documentos que provam ou que comprovam a existência do nosso país. Então, o quinhentismo, na verdade, ele não vai ter esse valor literário, mas sim um valor muito mais documental. Por quê? São os primeiros documentos. Os descobridores chegam no Brasil, certo? E ali todos os documentos que foram gerados naquele período são considerados, então, esse quinhentismo, essa escola literária brasileira, ok? Então, o quinhentismo, ele vai no Brasil de 1500 até 1601, ok? Então, vejam que é um período longo, mas é um período também de adaptação do português, né, ao índio, à nova terra, aquilo que foi descoberto, tudo bem? O quinhentismo também, nós temos o início, né, ele vai começar com o primeiro texto mais conhecido, que é a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, e vai terminar lá com o início do Barroco, que é a Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, vejam, uma frase que deixa claro para a gente o que significa esse quinhentismo é a seguinte frase: nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Então, a gente tem que entender que essa documentação, essa escola literária, ela é muito mais documental, porque quem estava ali nos navios não tinha interesse, eu vou sentar e vou escrever uma poesia, eu vou sentar e vou escrever um texto literário falando da nova terra. Na verdade, o intuito do autor do quinhentismo era documentar, tá? Era documentar a nova terra, era documentar como eram os índios, por onde eles estavam passando, como era a flora, como era a fauna. Isso nós vamos ver na Carta de Achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha, que é o documento mais importante, o documento aí que aparece no Enem, em outras provas, outros concursos. Por quê? Principalmente por causa daquela leitura que nós podemos ter do Brasil recém-descoberto, certo? E também nós temos ali uma visão interessante já do mercantilismo nessa carta, né? A descrição do que foi visto, do que pode ser tirado dessa terra e levado para Portugal, tá? Muitos vão achar essa carta como carta de descobrimento do Brasil, mas em si a teoria literária vai considerar ela como carta de achamento do Brasil, porque o Brasil foi achado, os índios já estavam aqui e outras questões, ok? Aqui nós temos um trecho, né, dessa carta, só um visual de como eram os textos. Os escritos dos cronistas e viajantes eram uma tentativa de descrever e catalogar a nova terra, o novo povo, como eram, e essa descrição, eles acrescentavam elementos mágicos e características muitas vezes fantásticas, né? Se vocês notarem, se interessarem uma hora em buscarem ler a Carta de Achamento do Brasil, vocês vão ver que não só a carta tem essas descrições mágicas, né, mas nós também temos ali os relatos das viagens, tá? Então, vejam, o quinhentismo ali mostrando, então, que é muito mais documental do que literário, apesar de muitas vezes ter essas características fantásticas. Ok, o quinhentismo brasileiro também, ele vai ser dividido em 2 escolas literárias, ou 2 subtítulos, né? Não posso chamar de escola, mas de 2 subtítulos diferentes.
O quentismo pode ser chamado de literatura de informação e de literatura de formação, ok? Isso está bem dividido lá na apostila de vocês, mostrando que existe essa diferença entre literatura de informação e literatura de formação, ok? Como que se faz, né, essa diferença de literatura de informação e literatura de formação? Literatura de informação eram os textos que nós conseguimos hoje, por exemplo, nos informar sobre como era o Brasil, como era a Terra, como foi descoberto, através dessas cartas, ok? Não eram só cartas, mas nós tínhamos diários de bordo e aí por diante. O texto mais importante é a carta de Pero Vaz de Caminha. Nós percebemos ali o intuito de informar. Pero Vaz de Caminha escreve a carta e envia para o rei de Portugal para contar o que ele descobriu, o que eles encontraram. Então, vejam essa fidelidade à questão de querer somente informar. Ali nós temos um trecho, só para vocês perceberem que a carta ela tem uma linguagem um pouco diferenciada do nosso português, né? Nós temos que pensar que é o português de 1500, e ali vem o trecho. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus, a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, já havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Vejam como que eles tratavam, né? Em vez de falar, eles estavam nus, pelados, não, estavam com suas vergonhas de fora. As mãos traziam arco com setas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez o sinal que pousassem o arco, e eles o pousaram. Então vejam que os índios ali já estavam armados, porque também não sabiam o que estava acontecendo. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha é um exemplo, né, prático dessa literatura de informação, né? Ainda nós temos nessa literatura informativa as cartas de viagem, os diários de navegação e os tratados descritivos, né, onde eles vão descrever a Terra, vão fazer ali os limites entre uma terra e outra. Os textos normalmente são em prosa, e o objetivo era narrar e descrever viagens e os primeiros contatos com o natismo. Então, não existe segredo. No quentismo, nós temos a literatura de informação. Primeira característica ali, as primeiras coisas que nós vimos na literatura de informação é essa relação com os nativos, essa relação de informar o rei, de fazer os tratados, de fazer os diários de navegação. Depois disso, no quentismo, nós temos também a literatura de informação. Aqui alguns exemplos, né, para vocês, de todos os textos aí importantes da literatura de informação. É claro que o mais importante é a carta de Pero Vaz de Caminha, mas nós temos o diário de navegação de Pelos Lopes de Souza, o Tratado da Terra Brasil, o Tratado Descritivo do Brasil, os Diálogos da Grandeza. Vejam que são todos textos que são muito mais informativos, são textos históricos, ok? Depois dos textos históricos, nós temos ainda a literatura de formação, ok? Na literatura de formação, nós teremos uma literatura também que pode ser chamada de literatura de catequese, ou seja, literatura de informação, informa o rei de Portugal, informa as pessoas os acontecidos daquele período. Literatura de catequese, ou como chama a apostila de vocês, vai chamar de literatura de formação, são os textos que os padres usaram para catequizar os índios, ok? Então, nós temos os missionários jesuítas que estavam também nessa viagem, e eles tinham ali a missão de catequizar os índios, de apresentar principalmente o catolicismo para o índio e, quem sabe, convencer esses índios, ok? Então, quais são os textos ali que são de cunhos religiosos, são de cunhos para formar os índios? Os índios eram os missionários jesuítas, né? Vieram de Salvador, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e nós teremos poemas líricos, peças de teatros, cartas, tratados descritivos e crônicas históricas. Mas vejam, essas peças de teatro eram peças para
catequizar os índios. Eram cenas bíblicas onde eles tentavam mostrar para o índio a importância de Jesus, a importância de ser católico e aí por diante. Não são poemas ou textos realmente pensando na terra brasileira, ou que fala... Não, são textos muito mais voltados para a catequese. Então, eu sempre brinco, né? Literatura de informação. Hoje eu posso pegar um jornal e é uma literatura de informação. Se alguém pegar o jornal de hoje e ler daqui 100 anos, ele sabe o que está acontecendo no Brasil nesse período, ok? A literatura de informação é a nossa apostila do dia a dia. Ela serve para formar pessoas, para ensinar e aí por diante. Então, os textos dos padres dessa época, dos padres jesuítas, serviam para isso, para tentar formar os índios como religiosos. O grande representante, o maior representante deles, é o padre Anchieta, né? Padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta, ele é gramático, historiador, poeta e teatrólogo. Primeiro, a gente tem que ver a importância dele como gramático, certo? Porque antes de ele conseguir alcançar os índios ou apresentar o catolicismo para os índios, ele precisou o quê? Traduzir ali o tupi-guarani, entender a língua dos índios, para a partir daí começar essa comunicação. Então, primeiro ele vai fazer todo o trabalho de linguista, de gramático, para depois sim começar esse trabalho de evangelização. Através do quê? Poesia religiosa, poesia épica, né, que vai, na verdade, louvar o governador-geral Mendes Sá, cartas, crônicas históricas, sermões, principalmente as peças teatrais, que foram aquelas que mais tocaram os índios. Nós temos ainda mais dois outros padres, Manuel de Nóbrega e o Fernão Cardim, ok? Então, vejam, resumindo, literatura do quinhentismo, então, quinhentismo, a literatura de 1500, pode ser chamado, então, de literatura de formação ou informação. Literatura de informação, então, são os textos que informavam o rei de Portugal, são os nossos diários, todos os documentos que nós podemos fazer hoje, uma leitura do Brasil daquele período, e na literatura de formação, os textos para evangelizar os índios, os textos que vão ajudar os índios a conhecer o catolicismo. Beleza? Então, daqui a pouco começamos a próxima aula.